Vamos direto à Argentina, porque nesse momento o presidente Javier Milei discursa na abertura das sessões ordinárias do Congresso. É um discurso importante em meio a um clima de tensão no país que enfrenta recentemente greves, mobilizações e um aumento da inflação, da pobreza e da indigência. O Congresso argentino está lotado e com um forte esquema de segurança, principalmente após Milei ter falado recentemente que não precisa do Congresso para salvar a economia e que os deputados precisam aceitar que as pessoas odeiam os políticos do país. Do lado de fora do prédio, o clima também foi tenso, com protestos de sindicatos, organizações sociais e políticas. A gente tem o discurso nesse momento de Javier Milei, a gente está vendo imagens justamente de outros discursos do presidente Javier Milei. Agora a gente tem as imagens ao vivo do momento do discurso. Nesse momento ainda estamos com imagens recuperadas. Enfim, é um discurso que há uma tensão entre Javier Milei e os congressistas, além dos governadores das províncias. Recentemente, Javier Milei entrou em combate com os congressistas justamente e com os governadores de províncias por causa de desavenças financeiras. A gente vai acompanhar e também falar sobre esse assunto de Javier Milei, que é bom lembrar, também tem atritos com o presidente Lula. E para comentar sobre esse discurso do presidente argentino, Javier Milei, a gente recebe agora Igor Lucena, que é economista e PhD em Relações Internacionais. Igor, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente viu as manifestações do lado de fora do Congresso. Isso mostra uma Argentina cada vez mais dividida e incomodada. E eu queria também ouvir sua opinião a respeito do governo de Javier Milei até agora. Em apenas praticamente 2 meses de governo, a gente viu um governo marcado por altos e baixos, né? Exatamente. Não haveria dúvidas de que nós assistiríamos um incômodo muito grande dentro da sociedade. Quando a gente fala de números e estatísticas, o número de pessoas vivendo na pobreza na Argentina saiu do ano passado de 45% para cerca de 56%. Isso mostra uma queda da atividade econômica que nos primeiros 3 meses deste ano já está chegando em 4,3%. Isso mostra que, de fato, há uma situação muito negativa na economia argentina. Mas, diferentemente do que se esperava, é importante dizer que esses dados são dados que a população argentina sabia que isso iria acontecer. O fato de o presidente Javier Milei estar tendo esse tipo de questionamento mostra a sua mudança radical na economia. Isso significa o fato de que preços que eram controlados pelo governo foram liberalizados. Isso fez com que tarifas, por exemplo, de metrô subissem mais de 250%. Você teve outros produtos que tinham preços tabelados que foram colocados dentro do mercado e você basicamente retirou uma grande quantidade de subsídios que existiam em todos os setores da economia, água, luz, energia elétrica. E, obviamente, esses produtos de primeira necessidade que se tornaram mais caros aumentaram a pobreza na Argentina. Por outro lado, a Argentina teve o seu primeiro superávit fiscal em basicamente 12 anos. E isso mostra que existe um chamado período de transição entre uma economia extremamente coordenada pelo governo e, enquanto isso, ela tenta entrar numa economia de mercado. O próprio FMI, a secretária de Estado americana Janet Yellen, elogiou essa transição de Javier Milei, que todos nós entendemos que é extremamente radical, mas que no longo prazo deve fazer com que a inflação que passa dos 250% possa convergir, pelo menos talvez até o final do ano, para 2 dígitos, e a partir daí você tem uma volta a uma economia normal. O grande ponto é que não haveria uma outra saída. A população argentina votou por um choque radical na economia e é exatamente isso que Javier Milei está fazendo. O grande questionamento é que o custo social disso é muito grande, isso aumenta a pobreza, isso faz com que a atividade econômica caia drasticamente, porém,
é a única maneira, do ponto de vista ortodoxo, de fazer com que a economia argentina, de fato, volte aos trilhos e que, talvez, em 2026, a gente volte a ver um crescimento natural da Argentina. Igor, além do custo social, o quanto que Milei está pesando na mão na questão política? Pergunto isso porque, recentemente, entrou numa briga com as províncias, que seriam como se fossem os governos estaduais aqui do Brasil, cortando fundos. Ao mesmo tempo, no discurso de há pouco lá no Congresso, fez fortes críticas ao Estado, a toda maneira que a política argentina e o Estado argentino passou pelos últimos anos. De fato, qualquer pessoa, seja de direita ou de esquerda, olhar para a Argentina, vai dar razão ao político Javier Milei. O problema é que ele tem que negociar com essas pessoas o quanto que esse embate político à força pode prejudicar ele mesmo. Bom, quando o presidente Javier Milei colocou aquele primeiro pacote, chamado pacote ônibus, que tinha mais de 300 possibilidades de alterações de leis trabalhistas, privatizações, até mesmo da YPF, a petrolífera argentina, todos nós sabíamos que isso não ia passar, que de fato existiria uma tentativa da sociedade argentina e de políticos do establishment de tentar manter o status quo em alguns determinados assuntos. E isso foi o que aconteceu. Ele não conseguiu passar os pontos que ele queria, você teve a reforma trabalhista que foi rechaçada, porém, talvez o core do que ele quer fazer, ou seja, mais de 60 empresas serão privatizadas. A gente sabe que, diferentemente do Brasil, a Argentina pode cortar fundos das províncias e as províncias têm um poder muito grande sobre os deputados e senadores. Então, de uma certa maneira, Javier Milei usa a máquina federal para pressionar congressistas a apoiar, pelo menos, o que ele chama de medidas imprescindíveis para a mudança na Argentina. Ele sabe que não vai conseguir, basicamente, alterar a petrolífera, ele sabe que não vai conseguir cortar todos os gastos de subsídios, mas ele vai tentar dar um choque radical, coisa que Maurício Macri não conseguiu e viu a inflação voltar a crescer na Argentina, basicamente frustrou toda a sociedade. Por outro lado, eu imagino que o poder da Argentina, do presidente, em pressionar as províncias e até mesmo cortar recursos, de uma certa maneira, mostra que Javier Milei tem, sim, o objetivo de, pelo menos nesse primeiro ano, tentar fazer com que sua política se torne realidade. Obviamente, o custo político disso é muito alto, mas, do ponto de vista prático, quando você é eleito presidente, a sua maior carga política, o seu maior poder é no primeiro ano. Então, se ele, de fato, conseguir domar a inflação argentina e retomar o crescimento nos próximos anos, será com ações neste primeiro momento do mandato. Depois do primeiro ano, segundo ano, fica muito mais difícil, porque novos problemas acontecem dentro da administração. Então, do meu ponto de vista, muito claro, acho que é um caminho tortuoso, mas é um caminho que, ortodoxamente falando, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de outras nações e órgãos internacionais, é a atitude correta para a Argentina voltar aos trilhos e deixar de ser uma economia extremamente disfuncional, que pouco a pouco fazia com que as pessoas ficassem cada dia mais pobres. Mas, claro, isso mexe também com a capacidade de Javier Milei de ter o controle de uma base de deputados suficientemente forte para apoiar suas medidas. E talvez o maior problema não seja nem a aprovação das suas medidas perante o público. Acho que o público, de fato, está esperando isso, mesmo com manifestações. Mas sim os políticos aprovarem essas medidas. Acho que esse vai ser o maior problema, o próprio parlamento. Vou pedir licença para o senhor para ouvir um pouco da fala do Javier Milei nesse momento no Congresso. É bom lembrar que ele selecionou um novo horário para esse discurso, justamente no horário de maior audiência da televisão argentina. A gente vai ver um pouco da fala dele agora. Um ahorro de mais de 100 mil millones de pesos, se tomamos como parâmetro lo que se gastou el año pasado. Es una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro, los gobiernos gasten el dinero de la gente para comprar voluntades de periodistas.
Además, eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Redujimos las transferencias discrecionais a las províncias al mínimo, recursos que historicamente se usaram como Bom, a gente pegou um trecho da fala do Javier Milei justamente sobre esses cortes que ele planeja, falou sobre os cortes realizados com os gastos com comunicação, TV pública, Argentina, com segurança. Professor, isso você bem falou e falou que vai em linha a que principalmente os órgãos internacionais imaginam da Argentina. Eu queria pegar um trecho, uma análise, o quanto que Javier Milei está em consonância com parceiros comerciais. Durante toda a campanha, ele foi crítico à China, foi crítico até o presidente Lula, apesar de ser um grande parceiro comercial. Como que esse fator internacional recentemente apareceu abraçado com Donald Trump, que está batalhando para ser candidato nos Estados Unidos, o quanto que lidar com os parceiros e não parceiros pode atrapalhar a Argentina em busca de dinheiro para recuperar a economia do país? Bom, eu acho interessante que Javier Milei tem uma visão bastante pragmática. Quando ele falou sobre China e sobre Brasil, do momento de campanha, você tinha aquele discurso mais inflamado, mais radical. Entretanto, quando você vê os primeiros detalhes, fala abertamente em avançar as suas negociações com a China, ele falou da importância do Brasil, de que mesmo com ideologias diferentes, as relações com o Brasil são muito importantes. Então, o outro ponto foi até mesmo a dolarização. Ele tinha uma visão radical de dolarização da economia e agora ele não toca mais no assunto. Isso mostra que quando a situação de fato chega às suas decisões, ele passa da ideologia, uma ideologia mais de extremo direito ou até mesmo de libertarismo, para uma ideologia mais pragmática, entendendo as consequências econômicas dos seus atos. Do meu ponto de vista, isso é muito salutar, muito positivo, porque vai fazer com que, a partir do momento que a economia argentina se estabilize, ele tente aumentar as suas relações comerciais. Por outro lado, e aí eu acho que talvez seja o ponto mais importante, ele tenta, sim, utilizar sua ideologia mais à direita para estar presente junto de Donald Trump, que poderá muito fortemente ser o novo presidente dos Estados Unidos, onde tem uma forte influência sobre o Banco Mundial, o FMI e órgãos que são fundamentais para a reorganização econômica da Argentina. Isso significa que, se houver uma aproximação de Trump e Milei, a renegociação de títulos e investimentos, ou até mesmo valores que a Argentina deve para esses órgãos, poderão ser renegociados com mais facilidade. Então, Javier Milei também utiliza a sua ideologia, tendo em vista uma onda de direita nos Estados Unidos e também na União Europeia, para talvez alavancar soluções externas para as finanças argentinas no médio ou longo prazo. Por outro lado, ele sabe da importância de estar ao lado do Brasil como um grande parceiro comercial e entende que, mesmo tendo no Brasil um governo mais à esquerda, ele não pode colocar isso acima dos interesses argentinos, entendendo que a própria Argentina já passa por diversos problemas econômicos. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas imaginam ele como uma pessoa radical, extremamente sem capacidade, muito pelo contrário, eu acho que ele está usando do pragmatismo muito forte para entender os objetivos e os interesses da Argentina no curto prazo e até mesmo no longo prazo. Tá certo, Igor. Muito obrigada, viu, pela sua análise sobre a situação da Argentina e também do discurso de Javier Milei no Congresso. Uma ótima noite para você. Boa noite, até mais. Até mais, Igor.